O livro de Juízes, capítulo 20, versículo 12, diz: As tribos de Israel enviaram homens por toda a tribo de Benjamim, para lhe dizerem: Que maldade é essa que se fez entre vós? O contexto dessa passagem inicia no capítulo 19, onde nós encontramos a história de um levita e a sua esposa. Esse homem, junto com a sua esposa, em uma viagem, pernoitam na cidade de Gibeá, que pertencia à tribo de Benjamim. Lá chegando, hospedados na casa de um senhor, os homens daquela cidade, chamados pela Bíblia de filhos de Belial, ou seja, eles eram adoradores de um deus, dizem para o dono da casa: tragam esse homem para fora, para que nós possamos abusar dele. No entanto, a história se desenrola em que é entregue pelo dono da casa a concubina ou a esposa do levita. E essa mulher, ela é abusada toda a noite por todos aqueles homens até o clarear do dia. Diante daquela maldade, daquela crueldade, daquele abuso, a mulher acaba morrendo. O levita, em uma atitude de protesto contra aquela maldade e aquilo que fora feito na tribo de Benjamim, tem uma atitude inesperada e até terrível. Ele pega o corpo da sua esposa e corta em 12 pedaços, e ele envia aqueles pedaços do corpo da sua mulher por todos os termos de Israel. Ao observarem aquela atitude, o povo de Israel ficou chocado e disseram que desde que o povo saiu do Egito, da escravidão do Egito, uma atitude daquelas nunca tinha sido vista dentro do povo de Israel. Logo, estabeleceu-se uma crise entre as demais tribos de Israel contra a tribo de Benjamim, em que se levantou uma guerra, e conforme o texto conta, uma guerra bastante ferrenha, onde houve uma grande matança de soldados. Percebemos, pela leitura do texto, quando chegamos no capítulo 20, especialmente o versículo 12, onde iniciamos essa reflexão, de que quando a maldade não é tratada, ela pode chegar a graves consequências, e ela pode trazer essas graves consequências não a apenas uma pessoa, mas a lugares inteiros. Infelizmente, este é o contexto em que o nosso mundo ainda vive, em que o pecado causou e continua causando grandes males pela face da terra no meio dos seres humanos. Muitas vezes, ao olharmos ao nosso redor, olharmos para o nosso mundo do jeito que ele está, chegaremos a uma conclusão de que este mundo não é justo e que muitas vezes coisas ruins acontecem para pessoas boas. E isso pode gerar em nós uma grande frustração e um questionamento de que se vale ainda a pena ser uma pessoa boa, íntegra e justa nessa terra. Porém, a pergunta que nós devemos fazer diante da maldade e do seu efeito é: o que nós podemos fazer diante de tanta maldade? O apóstolo Paulo, na carta aos Filipenses, capítulo 2, versículo 15, a parte B do versículo, ele vai nos dar uma resposta de como nós, aqueles que seguem Jesus, os discípulos de Jesus, devem e podem, têm condições para se posicionar frente a tanta maldade. O apóstolo Paulo diz que dentro desse mundo caído onde moramos, nós, como filhos de Deus, devemos ser inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada. E ele ainda diz assim: no qual os discípulos de Jesus, os filhos e as filhas de Deus, são como estrelas no universo. Estrelas que brilham, estrelas que estão aqui nesse mundo para trazer luz mediante toda a ação das trevas. Portanto, a resposta dos discípulos de Jesus a tamanha maldade que ainda existe no meio das pessoas é o enfrentamento a essa maldade. Quando nós lemos o capítulo 20 de Juízes, nós percebemos que a maldade da tribo que foi cometida na tribo de Benjamim foi enfrentada por todas as demais tribos de Israel, ou seja, houve um enfrentamento à maldade. Porém, nós lemos também no texto
que até que houvesse vitória completa sobre a tribo de Benjamim, muitas derrotas aconteceram. No entanto, Israel se fortaleceu em Deus, buscou a orientação de Deus para vencer aquela batalha em que acabaram sim vitoriosos. Eles não negaram a existência da maldade. Pelo contrário, eles a enfrentaram. E é isso que nós devemos fazer como discípulos de Jesus neste mundo. Não negamos a existência da maldade e nos alienamos do mundo, mas enfrentamos a maldade sendo referenciais no meio de uma geração corrompida. A igreja foi enviada por Jesus para ser sal da terra e luz do mundo. Ou seja, a igreja foi enviada para ser um referencial de justiça, retidão, bondade e amor no meio das pessoas. A igreja foi vocacionada para ser uma comunidade contraste a toda a maldade que existe neste mundo. E a igreja tem condições para isso, pois é fortalecida e orientada pelo Espírito Santo de Deus, também pela graça de Deus, para ser esse referencial aqui no mundo, em que a igreja também apontará para uma sociedade diferente e possível, o reino de Deus.